Olá, começa agora o Pode Prazer, podcast onde o prazer é permitido. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta corporal biotantra, especializada em saúde da mulher e também aqui com a minha parceira de vida, já, né? Uma das co-criadoras ali da Casa Biocer, que é um centro de traumas e de sexualidade. Olá, sou Daniele Malini, fundadora do projeto Biotantra, especializada em formar terapeutas para tratamento de trauma e também participante aqui desse nosso projeto lindo da Casa Biocer, que é especializada em educação sexual e trazer mais prazer para muita gente nesse mundo, porque prazer é bom e é permitido, né, meu bem, com saúde e educação. Então, quem quiser acompanhar mais sobre os projetos, já aproveita, clica aqui embaixo, abre uma aba extra aí, depois que acabar o podcast, vai navegar lá e ver, né, a nossa agenda para esse ano, a agenda do ano que vem, com muita coisa boa. Até carnaval, pelo jeito, vai ter um carnaval diferente ano Vai, que um vem. carnaval biotântrico, meu Que bem. delícia! 9 dias de imersão. Gente, ó que Uhum. delícia. 9 dias de imersão, só falando Tantra, só vivenciando Tantra. Então, quem quiser, em fevereiro, né? Pode se inscrever aqui embaixo. Também tem retiro em novembro? Tem retiro acontecendo para aquele que quer, assim, sabe, colocar o pezinho nas águas do Tantra e conhecer um pouco mais sobre isso, num lugar com muito acolhimento, com respeito e que traz uma educação, um aprendizado imenso sobre a ampliação e potência que todos nós temos para viver o prazer de viver, o prazer das relações, o prazer amplo e sentido nesse corpo que é um templo sagrado. Então, e o legal, né? Muita gente acha que o Tantra, que nossos cursos, é só para casal, esse retiro é para casal, isso é para casal. Gente, não. Então, tudo a ver com a pauta de hoje, que a gente vai falar sobre prazeres individuais. E aí são alguns dos caminhos para começar a se entender, se conhecer. Então, o retiro, né, essas vivências, a terapia individual, são mil possibilidades aí para começar a se compreender e perder esse medo de vivenciar o prazer, literalmente, né? Mergulhar de cabeça nos prazeres da vida, né, Dani? Uhum. Porque só a palavra prazer, como a gente já disse no podcast anterior, se você não viu, vai lá dar uma olhadinha que é maravilhoso, porque lá já está trazendo toda a nossa história que bloqueia os nossos prazeres na vida. Confere lá. Exato. No Pode Prazer, ó, segue lá, curte, que você vai sacar a lista linda, maravilhosa que tem. A gente vai dizendo sobre isso e assim, como eu vivo o prazer com tanto bloqueio, com tanta coisa em cima dele. Então, vamos desmistificar, vamos lá para solitude ou para esse prazer solo com profundidade e muita gostosura hoje, né, Que não? delícia. Então, como a gente prometeu para vocês, a série de vídeos sobre tabus, então acompanhem aí, a gente tem várias playlists diferentes sobre fetiches também, que é um grande tabu, né? No episódio anterior, nós falamos sobre sexualidade de infância, onde nascem nossos medos, nossos traumas, né, nossas dificuldades. E agora a gente vai falar um pouco, vamos caminhar nessa jornada aí, né, de desenvolvimento para a adolescência, né? Que é um período um tanto caótico, efervescente, Dani. Como que é aí, do ponto de vista da psicologia? Vamos lá, começa a trazer pra gente. Ah! É como eu disse no pod anterior, vamos lá, você não viu, vai assistir. Mas como que uma criança que cresce sem aprendizados sobre o seu corpo, sobre prazeres, sobre sensações, consegue chegar na adolescência, que é uma montanha russa de hormônios fervendo, prazer, meu bem, e ela tá ali, ó, sem saber para onde ir. E de repente, começa aquela história de tipo, ninguém vai falar disso? Ninguém vai me contar sobre isso? Então, peraí. Onde é que eu posso? Quais são os núcleos que falam disso? Quem são as pessoas? Cadê o link? Cadê o link que ensina sobre isso? Uhum. E aí, infelizmente, esse lugar na sociedade foi levado pro proibidão. Exato. E aí se tornam os guetos, os submundos da sexualidade. E nessa hora, muita enrascada pode acontecer por falta de um espaço para descobrir o seu próprio corpo,
a sua própria pulsação sexual e os seus prazeres. E é tão confuso, né? Porque parando para pensar aqui, a gente nem entende o que está acontecendo. Só sabe que tem uma angústia, uma ânsia, uma. Quero fazer coisas, quero conhecer pessoas. No máximo sabe que é beijar na boca, né? Porque aí aquela criança que já começa, beijo na boca. Papai e mamãe dão um beijo na boca. De repente vem a pressão, né? No campo de que, nossa, gente, recentemente tem muitos clientes que chegam e falam: Não, eu beijei na boca porque eu tinha que beijar. Todo mundo já tinha beijado. Mas não sabia que era isso, né? Isso vai acontecendo, a gente vai arrastando ao longo da vida. Transei porque tinha que transar. Todo mundo já tinha transado. Então eu acho que é a hora, é agora. Né? Então, quando isso não é sequestrado, infelizmente, pelas invasões, também tem essa, a gente acaba indo também porque eu tenho que fazer, é agora que é a hora, não é? Então já deu, então eu tenho que beijar na boca. E aí, às vezes, fica esse beijo na boca, que parece, tipo, tão simples, fica o trauma o resto da vida, né? Nossa, você falou agora, eu me lembrei de um cliente, assim, aqui na minha frente, ele falando assim... Falei, bom, vamos lá, para a gente poder permear essa sessão, você está me trazendo a necessidade de trabalhar algumas questões com a sua sexualidade, eu preciso entender a sua história da sexualidade, como é que você viveu isso? E aí ele me traz a frase, ai, nossa, eu comecei muito tarde, eu já fui transar, eu já tinha 17, já era o último da turma. Tarde. Eu infarto meu filho transando com 17 aí, a louca. Não é? Não é? Ai, porque eu era tímido, não dava. Beijar, já beijei lá, só com os 15. Depois já transei, assim, com aquela vergonha lá nos 17, porque eu tinha aqui, né? Eu era o último. E aí, a gente também observa nisso a pressão que existe sobre o masculino do Tenquê, né? Que é muito mais Exato. forte. Exato. É porque realmente 17 já é tarde. Eu brinco aqui, meu filho, mas 17 pro grupo já, que é isso? Como assim? Você nunca fez isso, nunca fez aquilo, né? Gente, você não lembra dos bullying que você sofreu? Nossa, super. Eu lembrei de uma outra cliente também, que a gente acha que é só esse contato com o outro, mas tem outra questão da sexualidade que acontece principalmente pro universo feminino, que não tem como esconder, por exemplo, a ejaculação, o menino entra em contato com a masturbação, mas aí ele com ele, no máximo, tem as piadas, que é a menstruação. Então, eu já tive também clientes que nas primeiras menstruações, né, não sabia, né, como utilizar os recursos de higiene, não tinha coletor como tem hoje, e aí passa aquela vergonha na escola, e aí passa o resto da vida com nojo da própria menstruação. Então, menstruação também é sexualidade, gente. E aí isso vai se arrastando de múltiplas formas, de tipo, não quero transar menstruada, eu tô suja, tô nojenta. Então, tem o bullying com a mulher é o primeiro que vem na cabeça, que é o da menstruação, né? Uhum. E você falando aí, né, sobre esse contato da diferença do mundo feminino e masculino, né? São engrenagens que são conduzidas na nossa sociedade a não se encaixar. E aí muitos vão fazendo um caminho solo. Ah, eu não gosto mesmo, ou eu não dou para isso, ou eu não sei isso. E aí, daí, vamos falar, nascem muitos dos traumas sobre compulsão, a pornografia, compulsão, a masturbação, compulsão a um método mecanicista para tentar extravasar esse prazer, porque eu já não acredito mais que é impossível, que é possível esses encaixes, né? Porque são mundos criados de forma tão opostas e dolorosas. Meu Exato. Deus! Como essa criança já cresce sem o contato com o próprio corpo, né, e esse entendimento, essas vazões, inclusive, tem muitos casos, né? Meu primo me invadiu. Quantos anos tinha esse primo? 15, eu tinha 9, né? Querendo ou não, é uma mente matura ainda. Ele sabe o que está acontecendo, diferente de uma criança de 9, mas ao mesmo tempo ele não entende. Mais uma vez, aquela coisa cognitiva que você trouxe no outro, né? O peso disso, daquilo que ele está fazendo, como ele está marcando o primo, a prima, né? Então, são duas crianças, querendo ou não, em etapas de desenvolvimento diferentes, mas são duas crianças. Quem aqui sabia real o que era um sexo com 13, 14 anos, mesmo que estivesse fazendo? Era aquela coisa de tipo,
que isso, né? Onde isso vai dar? Como isso colabora com a minha vida? A gente entende isso na vida adulta. De por que eu transo? Né? Qual é o sentido? Por que que isso é bom? Por que que isso é gostoso? Ou por que que eu não posso fazer isso sem consentimento, por exemplo? Então eu percebo que é uma idade que se não tem orientação, e se não vier de casa, precisa sim, eu acho, vir da escola, ou de todos os lugares, de ONGs, de igreja, devia sim falar disso, de uma maneira que vai além da camisinha. Além do tabu case, transes, tipo, case sem transar, case virgem, enfim. Ai. Qual que é o peso, né? De, tipo, você montar uma família, né? Coisa do planejamento familiar. Quem fala pra gente sobre isso? No máximo, a gente vê nossos pais brigando e falar, não quero isso pra minha vida. Pronto, é o planejamento familiar do brasileiro. Não quero pancada, não quero ver essas brigas e cresce todo mundo traumatizado também. Ou cresce dizendo, se eu não arrumar alguém, eu vou falar nesse lugar, mas existe para todos os lados, tá? Se eu não arrumar alguém como o meu pai, que cuide de mim, que banque, paga as contas, faça isso, faça aquilo, não vai estar à altura e não é homem para estar ao meu lado, não é mulher para estar ao meu lado, não é parceire para estar ao meu lado. Exato, exato. Tá sempre nos polos, né? Eu quero muito ou não quero nada. E aí, nessa adolescência que eu acho que é uma ponte, né? Talvez seja um momento que Nossa, ainda dá pra consertar aquelas castrações da infância. Não dá. Você, como dá. psicóloga, consegue ver isso? Opa! Porque ainda é muito vivo, né? Uma energia que tá É pulsante. É fresco. O mundo fresco. ainda não te. Vou fazer isso direito, entendeu? Não fu você direito ainda. É isso. Então, talvez é um tempo ainda tipo, vamos salvar essa mentalidade, né? Direcionar ali o chuchu. Não é o pau que nasce torto, literalmente, mas não, dá pra ir colocando umas arestas, fazendo umas amarraçõezinhas e orientar de verdade, né? Consciência. E se você tá achando que o que a gente tá falando é meio ultrapassado, porque eu já sou uma senhora, né? Meu bem, não sou novinha, não. Você tá achando que, ai, pra que falar disso? Não, mas por que isso? Nos nossos consultórios, nas nossas sessões, diariamente, todas as reclamações, todas as dores, todas as questões de não saber como lidar ou de alcançar um estado pleno, amplo, maior e melhor sobre orgasmo, prazer, está totalmente correlacionado com essas dores que a gente está citando aqui. Então, não adianta continuar nessa promessa que existe por aí sobre a filosofia do Tantra, que vem aqui gozar que se resolve tudo, porque às vezes você já nem vai conseguir fazer isso, ou se fizer, você vai se encher de culpa e encher de N coisas, porque você não está entendendo que a sua construção não teve inúmeros aprendizados, não teve educação sexual, não teve um lugar sadio, repleto de saúde mesmo sobre a sexualidade para você ser quem você é e viver isso com qualidade, com respeito. Falando de prazeres individuais, eu vi recentemente, né, algumas matérias falando sobre países que já estão ofertando vibradores, por exemplo. Como, inclusive para adolescentes, né? Falando isso, usando isso como realmente o que a gente vê e acredita como saúde sexual, falando da importância disso. Então, como ensinar esses adolescentes, primeiramente, a sentir prazer com eles mesmos, prazer de existir, prazer de habitar esse corpo, prazer de ter orgasmo com ele mesmo. Gente, vamos quebrar o tabu também de masturbação, né? Todo mundo, ai meu Deus, masturbação vicia. Ai, não sei o quê. Gente, não, deixa essa pessoa em contato com o corpo dela, preenchida, feliz, deliciosamente, para depois a gente ir para o próximo passo, que é ensinar ela a compartilhar com o outro. Então, será que se essa pessoa ela conseguisse se nutrir e dar vazão, como você falou para a criança, né, que também se movimenta, então a gente percebe que dar vazão para energia sexual em todas as etapas da vida é o que nos impede de fazer muita bosta, né? Então eu lembro quando eu me separei, que eu fui comprar meu primeiro vibrador, cara, aquela compulsão, aquela saudade, né, do parceiro ali, com o vibrador, me evitou fazer muita merda. Entender que não era amor, era período fértil, entendeu? Ai, que delícia! E é isso, como ensinar para essas meninas, para esses meninos, primeiro a se satisfazer de verdade, não só fazer algo bem superficial, para não ter que recorrer e invadir outras crianças e outros adolescentes, né? Ou ser invadida por adultos, também tem essa questão.
Se tem. E o mais belo disso é que quando eu descubro sobre o meu corpo, existem lugares incríveis também que pode trazer essa educação de como eu conheço o meu corpo, como eu conheço o corpo do outro. E aí, aprender sobre o corpo do outro não é o tipo, me dá uma cartilha. Eu pego no ponto ombro, no ponto peito, no ponto umbigo, e aí tá lá, aperto todos os botões e resolvo a vida dessa pessoa. Uhum. Hã? Isso Nossa. funciona? Pior que era assim, né? Tipo, os desenhos das zonas erógenas. Ai, gente, como falta. E sem falar assim, os livros de anatomia sobre a região, né, o nosso aparelho reprodutivo, que falta coisas essenciais, tipo o clítoris. Até hoje existem livros que falam sobre a anatomia feminina que não tem o clítoris desenhado, Ai, meu não pai. tem as glândulas. Ai, meu Deus. Mal, tipo, te ensina que são entradas diferentes entre a uretra e o canal vaginal. Ai, Deus. Então a gente parece besta o que a gente tá falando, gente, mas não, a gente ainda tá na idade da pedra em alguns lugares, em algumas regiões, em alguns materiais, então a gente precisa falar o básico. Uhum. E aí, partindo então para prazeres individuais, né? Como a gente pode, fazendo essa transição, né? Saindo da adolescência, que é aquela pulsação, indo ao encontro de outro, de outra e de outras, enfim, né? Hoje eu percebo, não sei se você já notou isso, que os adolescentes estão muito mais abertos para as múltiplas possibilidades da sexualidade. As meninas perderam o medo de ser vista como uma galinha, né? Meninas beijando meninos, meninos e meninas. Você já notou isso? Ai, é libertador. Eu acho que a frase mais linda do planeta que eu ouvi, inclusive, foi do seu filho. É. Que ele relata assim: e aí, você quer ser menino, quer ser menina, que caixa, onde? Não é exatamente essa pergunta, né? Sim, Enfim, sim. mas o que eu quero trazer é o exemplo do que me marcou. Ai, não quero ser nenhum nem outro. Quero ser eu. Meu Deus! Que coisa mais linda É do sobre mundo! isso. E olha a diferença, Aham. né? Também de ter uma mãe que traz um campo de educação sexual, um campo bonito desse, ao ponto dessa criança com 9 anos estar me respondendo uma coisa dessa. Exato. E ao mesmo tempo, por exemplo, eu já vejo sobrinhos, já vejo outros, assim, que eu acompanho, né? Adolescentes e crianças que também já estão sabe assim, nessa coceirinha gostosa, e tipo, não, existe. Eu lembro do meu sobrinho, tia, existe a tribo. E todas as tribos são lindas. Diversidade, né? Uau! A gente não é acostumado a ver a diferença como com um olhar de beleza, né? O diferente, ele é taxado, ele é julgado, marginalizado, excluído. E essas crianças, elas já estão vindo com outra consciência, uma consciência que agrega. E por isso que é importante, eu acho, a gente ter falado lá atrás sobre bullying, por exemplo. Né? Ah, não, porque eu passei por bullying e nunca morri. Mas não, a gente precisa falar sobre bullying. Precisa falar sobre aquela criança que é autista, que tem TDAH, a outra que é deficiente físico. Todo mundo ali tem direito à vida e está confortável em múltiplos espaços, principalmente na sexualidade. Quantos e quantos clientes chegam pra gente e falam: olha, eu ouvi essa semana também. Eu achei que por eu ser gorda, eu não tinha direito a ser amada. Não é nem porque fizeram bullying comigo, porque a gente sabe que faz. A gordofobia, desde cedo, as crianças já sabem fazer isso. Mas é porque eu achei que não tinha direito. Ai, Então, gente, todo mundo tem direito a ser amado. A gente precisa ensinar nossos filhos, porque tem cabelo black, porque eu tenho a pele negra, porque eu tenho deficiência. Todo mundo, né? uhum. E outra coisa, falando de diversidade, também essa semana uma cliente com 55 anos entrou no aplicativo, estava enjoada de conversar com homens e ousou conversar com mulheres, está apaixonada por uma mulher com 55. E aí foi muito legal ela contando que ela levou um tempo para contar para os filhos dela, que são também entre 25 e 30 anos, e ela ficou com muito medo. E quando ela contou, os filhos super acolheram ela. E ela falou que chorava, assim, tipo, como assim? O que que tá acontecendo? Então ela veio pra terapia pra olhar pra isso,
né? Para acalmar o próprio coração, os instintos, o tesão. E era lindo de ver, assim, quando ela falava dessa paixão, os olhos brilhavam, essa mulher tá me fazendo bem, ela tá me fazendo sentir amada, coisa que eu nunca senti nesses 55 anos. Então, olha como ficar preso dentro da caixa nos priva de muitas experiências gostosas. E o mais bonito é ver esses filhos, né? Que também conseguiram acolher sua mãe e falar: tá tudo bem, amar, não é? E o legal, assim, por que trazer essa história de caixas e Uhum. diversidade, né? Porque na adolescência é a fase derradeira de você sair do campo que eu chamo de um campo búdico livre, né? Para você, você tem que ir para o mundo agora, você vai ter que ser adulto, você já vai ter que fazer uma jornada, você já vai ter que escolher um lugar, você já vai ter que ser alguém. Peraí, mas eu já não sou alguém? Não, não é. Você vai ter que ser alguém, você vai ter que escolher algo. E aí é engraçado que, por exemplo, vem clientes assim que eu também percebo que ele estava num lugar que eu falei assim, puxa, daqui a pouco eu tinha que pertencer a algum lugar na adolescência, e aí eu fui para aquela tribo dos heterotops, vamos colocar assim, né? Uhum. Aí tem que ser o descolado, que já transou, que já seduz, e eu tímido. E eu Exato. tímido, o que que eu ia fazer naquele lugar ali? Mas eu tinha que pertencer a um grupo. E aquele grupo me parecia ser o melhor. E aí, daqui a pouco, isso foi atropelando ele, a vida dele, num lugar assim que é sutil, que a gente normatiza, por isso que a gente fala que é sutil, né? Sim. E daqui a pouco ele tá com N questões aqui que, tipo, puxa, eu não consigo falar dos meus prazeres, eu não consigo, tipo, eu depois de um orgasmo já perco a ereção, eu já não consigo sustentar uma relação, eu já não. São tantos medos, né? Tanta angústia. Exato, por esse lugar do tenho que Exato. pertencer a algo. E não tem como. Quando a gente faz o trabalho, como você ensina a gente, né, nos cursos de renascimento, de traumas, a voltar em concepção, gestação e parto, a gente vai fazer aquele mapa da vida da pessoa, e aí ela fica com aquela cara de, mas por que você tá me perguntando sobre adolescência, quando eu perdi a virgindade? Ah, foi ruim, mas passou. E aí, quando ela começa a relatar como foi essa experiência nessa fase da vida dela, gente, tá estampado assim na nossa cara, tipo, o que que aconteceu depois, o padrão, né, de como ela vai pra vida, vai para o prazer, vai para as relações, as dores que ela viveu lá, as invasões de homens e mulheres. Então, você falando também me faz mais uma vez voltar na história da sexualidade e lembrar que foi ainda ontem, e nessas regiões também mais afastadas do Brasil, que as crianças eram, né, e alguns países também acontece, né, crianças prometidas. Então casa com 12, 13. A gente aqui no Ocidente, em Jundiaí, fala: "Não, é um absurdo", mas em muitas regiões, até ontem, até hoje, isso ainda está acontecendo. Então não são só crianças perante alguns lugares, a gente precisa olhar e falar disso. Não foi no Sul que recentemente um cara, acho que era o prefeito da cidade, já idoso, casou com uma menina de 14 anos? Oi? É, sobre isso. Ah, Então foi tipo ontem que a gente estava falando sobre o quanto essa pulsação de vida ela atrai, né? Inclusive pessoas mais velhas. E aí, se a gente não consegue orientar, fica só naquela coisa chata de tipo, não fica com o cara mais velho que é errado. Não, não é sobre isso. bingo, não é sobre a diferença de idade, mas se a Não gente é. tá falando, eu vou até brincar com essa frase, é uma de menor. Uma de menor. Por que não ficar, né, com adolescentes? Gente, vamos falar sobre isso. Então, quando a gente fala de prazeres individuais, quando a gente fala de liberdade, quando a gente fala. A gente precisa olhar para as consequências disso, né? De tipo, porque eu gosto assim, então eu vou fazer e eu vou. É meu prazer individual. Não, mas espera aí, tem uma responsabilidade em relação a isso. Como eu vou vivenciar esses prazeres, né? Sem apoiar o crime, né? Entrar em sites que vendem fotos de crianças, e essas coisas todas que vocês sabem que acontece. Então a gente não está falando de prazeres individuais nesse sentido, são outros prazeres que vai nutrindo a gente para a gente poder ter uma sexualidade gostosa, livre, relaxada. Mas peraí, diz pra mim, ó. Passei por essa infância não informada, não educada. Tá? Passei por essa adolescência atropelada. Tô aqui na minha fase adulta. Uhum.
Existe um lugar, existe uma jornada que possa trazer isso? É mais ou menos a pergunta assim: eu ainda tenho jeito? Ainda tem jeito. Você já ouviu isso? Eu já, em Sim, sessão. sim. E como é que você conduz isso? Bom, eu acho que é interessante o quanto hoje, por exemplo, movimentos feministas estão falando, com as mulheres sobre sexualidade, tá forçando elas a olhar para esse campo. E também, agora, os homens também estão sentindo essa onda de tipo, eu preciso fazer algo, porque de tudo isso que me ensinaram não tá funcionando. Por que será? Não é? Então, eu tenho recebido bastante ligações, contatos de homens, por exemplo, que estão buscando aprender mais com o Tantra. E eu tô achando bonito porque eles estão entendendo que Tantra não é só masturbação gourmet, né? É um trabalho bonito de educação sexual. Então, a gente tem um produto lá no Biotantra que chama Poder do Prazer, né? Por que será? Poder do Prazer, que ajuda homens e mulheres, independente de gênero e, enfim, de quem amam, a reconstruir e, na verdade, ir para esse campo sutil, né? De sensibilidade, de reconhecimento de quem é o outro, como eu me aproximo, como eu entendo os consentimentos, né? Entendo os limites e vou redescobrindo essa aproximação que talvez deveriam ter ensinado a gente lá na adolescência, né? Como me aproximar de alguém, entender como chegar, como não ser invasivo ou invasiva. Então, a galera acha que é só saber o Kama Sutra para poder transar gostoso e ter uma sexualidade saudável, só que não, O povo né? nem faz atividade física, quer fazer Nem, aquelas piruetas. nem faz, nem faz, nem faz. Então, esse trabalho de educação, tanto que nós fazemos nossos cursos, né? Curso de biotantra, curso de traumas, retiro, quanto nas terapias individuais, é mais sobre isso, né? É sobre, aí, vamos falar dessas dores, ok? Mas também ir para outro campo da reeducação, entendeu? Onde a pessoa se sente confortável também, porque a gente entende que tem os traumas dela, então nem tudo ela tem que fazer, porque vai ser descolada, e olha só, né? Então, a gente tem algumas soluções, sim, no Biotantra aí para ajudar. E eu acho que eu ainda deixaria assim uma pista para a turma, né? Uma pista muito, muito simples, que parece boba. Eu diria que é como quase o ensinamento de Buda que dizia que para você entender e se iluminar basta respirar, né? E aí todo mundo vai falar: "Ah, tá. Já respiro", né? Mas um aprendizado delicioso sobre esse autoprazer, sobre a compreensão desse caminho do corpo, sobre esse lugar de tipo, o que é esse prazer solo individual, Sim. né? Eu diria assim, você já tomou um banho direito, meu bem? Eu não tô falando de você não tirar os cascão, né? Sabe aquela coisa assim, entrar em contato com o seu corpo? Sabe? Aquele negócio de deixar a água escorrer pela pele, sabe? O sabão passar pelo corpo, depois a água de novo passando e tirando tudo isso, e você ajudando, passando a tua mão. Se você ficar presente só nesse banho, eu vou te dizer que você vai começar a perceber o que é autoprazer e prazer de verdade e o que você sente sobre você. E eu aí acho até interessante que esses dias eu fiz uma provocação nas redes sobre você sabe, né, um prazer individual e um prazer compartilhado, como que é isso? E aí deu um burburinho legal nas redes. E aí me trouxeram assim: ah, não, peraí, eu tenho que entrar nesse lugar de comer tudinho, só eu e não sei o quê, não sei o quê. Ótimo, é perfeito esse lugar. Você precisa realmente estar ali, ó, sentar e saborear algo, ir lá tomar seu banho, realmente estar ali com você. Mas se você faz isso num lugar de ausência, só tomo meu banhinho, já vou, tô pronto, cheiroso, pronto, já passei todas as químicas possíveis para ficar cheiroso também, né? E nem senti meu corpo, eu entro num vazio do prazer. E eu entro numa compulsão e num estado egoísta e infantilizado. Exato. Então, o prazer solo,
Ele é maravilhoso, a luz dele é incrível, é necessária. Mas a sombra dele traz uma distorção e um abuso, Sim. né? De tipo, eu vou para a relação comigo, abusando do meu corpo, até tentar saciar algo que eu não estou presente e não vou saciar. Exato. Ou eu vou para esse lugar de tipo, eu vou com o outro e eu quero ter o meu prazer. Você vai ter que fazer eu gozar, e é você que vai ter que me fazer gozar, e é o meu Exato. gozar, e é o meu. Oi? Exato. Hã? Aí a gente já entra em lugares que a gente fala assim: olha a sombra disso. Uma infantilização, uma compulsão, N coisas se desenvolvem através desse lugar. Então, tudo tem luz e sombra, é óbvio, né? Mas despertem para isso. Vai lá saborear, vai lá sentir seu banho, vai lá nutrir, vai lá. E depois conta pra gente. Fala aqui Exato. nos comentários, vai. E aí, isso me traz, né, o quanto é desafiador. Eu acho que hoje a gente está falando um pouco mais sobre isso, aquela história de solidão e solitude, né? O que é efetivamente trabalhar até a nossa solitude dentro de uma relação. Então, no próximo episódio, a gente vai falar mais sobre prazer compartilhado. Mas, dentro disso que você está trazendo, de como manter a individualidade, não ser uma pessoa individualista, extremamente egoísta, mas como o Osho disse, às vezes um pouco de egoísmo faz bem, que a gente aprender para se ter esse auto-amor. Então, dentro de relações, como continuar mantendo aquilo que nos traz nutrição? Uhum. Porque é muito comum essa simbiose, né? Aí eu gosto de rock and roll, ele gosta de MPB. Aí eu paro de ir no rock and roll porque outra pessoa só gosta de MPB e beleza. Aí restaurante, eu gosto de mexicano, eu gosto de japonês, mas ela gosta muito de japonês e eu acabo indo só em japonês. Aí quando separa, vira aquele caos, né? Porque a pessoa já não sabe, ela perde total esse senso de identidade, de quem sou eu, de que eu gosto. Ai, meu Deus, o mundo acabou. Porque quem acabou foi a relação. Mas ela tá tão simbiótica ali com aquela pessoa que ela acha que ela morreu. E realmente ela tá morta de alguma forma, né? Porque ela já não sabe nem o que faz bem. Então, quando a gente fala de prazeres individuais, eu gosto muito de falar com os clientes sobre o que te dá prazer no geral. Ela é um bom livro? É respirar, é caminhar, é fazer um exercício, é dançar, é nananana. Claro, depois faz negociações dentro das relações, porque a gente entende a estrutura monogâmica que tem lá suas regras, né? Mas não perder esse senso de identificação, né? Aquilo que te nutre, que te dá prazer, porque senão depois a gente fica até se vingando no parceiro. Olha, por causa de você, eu não tô indo mais no show de rock. Olha como eu te amo, você não me dá valor. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Que jogo é esse? Né? Depois também não adianta também se fazer de vítima. Oh, eu perdi meu senso de eu com aquela pessoa, porque aquela pessoa é tóxica. Não, gente. Não tem nenhum alecrim dourado aqui, né? Opa, e olha quanta dica já rolou aqui agora, presta bem atenção. Que Pode Prazer te ensina a ter prazer e todas as luzes e sombras desse lugar. Bom, então, já que a gente já entrou nessa questão do prazer compartilhado, nosso próximo passo na jornada, já vou dar spoiler, é falar sobre isso, sobre relações de maneira mais aprofundada. Então, espero que vocês encontrem aí na rotina de vocês, no dia a dia de vocês, prazeres individuais, que, como a Dani disse, né, para viver com presença, com profundidade. Não é só virar uma caipirinha para dentro, é sentir o saborzinho, não é só tomar um banho gostoso, é mergulhar nessa experiência do banho. Então, eu desejo muito que vocês encontrem aí formas de vivenciar seus prazeres individuais, para ser livre um pouquinho também, né? Não ficar dependendo sempre do outro. Muito grata por mais essa partilha hoje, foi maravilhoso. E se você curtiu, se você gostou, topou, sei lá, curte, compartilha, divulga. Educação sexual é bom, é necessária para esse planeta estar mais saudável. A gente está no Instagram, YouTube, tá nas redes, com muita coisa boa para compartilhar com vocês. E ó, digo mais ainda, ó, segue lá, Manisha, que tem curso para pessoas aprenderem mais sobre prazer. Esse curso do Poder do Prazer vai te trazer muito conhecimento. Não para por aqui, não. Vai mais, vai longe, você merece. Então, acompanha aqui embaixo a nossa agenda, Casa Biocer, Biotantra, tem muita coisa boa vindo aí, retiro,
formação, imersão de carnaval, tem muita coisa boa, tá bom? Então esse foi o Pode Prazer, podcast onde é permitido sentir prazer.